Boa tarde. O Brasil é conhecido mundialmente por ser um país heterogêneo e saber respeitar isso. Apesar da maioria ser formada por cristãos, a variedade religiosa é tão grande quanto seu território. Muitas vezes aquela passividade deixa de existir, como tudo um dia. O que isso quer dizer? Não sei. Nós não queremos fazer nada durar, nem muito menos impor respeito. Queremos apenas entender por que uma minoria acha mais fácil negar, desfazer, repelir, ao buscar entender, estudar. O que gera a intransigência ou a intolerância e como lidar com ela é o que nós queremos saber. E é o que nossos convidados vão nos ajudar a responder. O padre sociólogo Haroldo Coelho, tudo bom? Então, boa tarde, mais uma vez agradeço esse convite de participar deste debate. Também o padre psiquiatra Rino Bonvini. Boa tarde, bem-vindos aos ouvintes para o nosso diálogo e debate. Também o funcionário público Sebastião Ramos, tudo bom, Sebastião? Tudo bem, é um prazer participar desse programa pela primeira vez e saúdo com uma boa tarde os telespectadores. E o sociólogo Pascoal Júnior, tudo bom? Tudo bom, que ótimo que esse tema esteja sendo discutido. Vou começar com o padre Haroldo. Por que a tanta intolerância em algo que deveria ser contrário, né? Deveria pregar ou ensinar a tolerância. Por que que existe a intolerância? Antes de eu fundamentar, né, na palavra de Jesus Cristo, na Bíblia, né, existe porque nós vivemos numa sociedade, mais do que no passado, é de se admirar, né? A sociedade do conflito. A sociedade que ainda se alimenta da luta de classes. A sociedade que pensa que o mundo foi criado por essa minoria, né, que governa e que se apossou dos bens e o destinou a todos. Então a intolerância vem daí. Eu sou o centro do mundo. Ninguém sabe quanto eu sei. Né? Eu possuo. Eu sou o poder. É meu. Quando o destino do homem e da mulher, até pelo ato criador de Deus. Porque Deus, aquela parábola da criação do homem no Gênesis, já mostra o sentido social. Nós já nascemos comprometidos, né, com os outros. Já nascemos comprometidos. Você acha que hoje há muito mais conflito entre as religiões, ou dentro das grandes religiões, do que antigamente? Mesmo das épocas em que se queimavam pessoas, ou que se queimava livros? Talvez, meu querido jornalista, né, os métodos são diferentes, né, mas os genocídios continuam. Para que genocídio maior do que quando o Império Americano lançou aquelas bombas no Japão, onde em poucos minutos, segundos, 200 mil pessoas foram assassinadas. 200 mil. E fora as que foram vítimas após o lançamento dessas duas bombas, uma em Nagasaki e outra na Hiroshima, né? Tem até um filme sobre isso muito bom, que eu assisti há muito tempo, né? Eu acho que apenas mudamos, né? Por exemplo, fala-se muito, os nossos irmãos judeus, né? Eu diria mais sionistas, né? Que é outra coisa. Sionista é uma coisa, judeu é outra, né? Eles estão sempre presentes com o Holocausto. Eu me pergunto, eles não estão errados em tornar presente, né? O erro se acha, né, em que eles, até nisto, né, até no choro, na lamentação, querem fazer o monopólio. Não? Ao mesmo tempo, né, que houve aquele genocídio hitleriano, onde foram assassinados, não foi somente judeus, hebreus, né? Morreram homossexuais, morreram democratas, né? Foram trucidados, né, comunistas, liberais. Quer dizer que ali uma parte da humanidade, o quê? Deficientes físicos. Deficientes físicos, até era objeto. Essas coisas horripilantes que vai contra a dimensão humana, e a dimensão humana é social. E quando nós perdemos o sentido do outro, justamente, a sociedade é de conflito, é de competição, né? Aí nós partimos para a barbárie. Né? Na África, o que se tem
de genocídio com os nossos irmãos negros é horripilante. É tão degradante como no Holocausto, que se faz tanta propaganda. É bom lembrar, mas só ficar na lembrança não adianta. Nós temos que mudar o nosso comportamento. É preciso que os nossos irmãos lá em Israel mudem seu comportamento. Né? Mudem seu comportamento. Façam aos palestinos, a outras nações. Antes de Israel chegar lá, né, havia outras nações ao lado. Viviam relativamente em paz. Eu digo relativamente, que absolutamente em paz, estão no céu. Né? Viviam em paz. Depois que o americano criou, né, artificialmente aquele Estado, né, é que começou, né, novo genocídio. Morte todo dia. Quer dizer, aqui no Brasil, né, durante a ditadura, e a gente pensa que as torturas terminaram na ditadura. Não terminaram, não. Há pouco tempo, um juiz do trabalho, numa reunião que ele estava lá em Caraí, né? Em Caraí, a polícia entrou lá, né? Para humilhá-lo, né? Obrigou ele a tirar suas vestes, né? Fotografou. Eu não sei até hoje. Terá sido por causa do seu passado, de conscientização, de defesa, né, de uma nova sociedade. Terá sido isso? Nós estamos vivenciando. O ruim não é lembrar. O ruim é até na miséria, até no sofrimento, até na degradação, sequer tem vaidade, né? É como fazem os nossos irmãos sionistas. A base da intolerância religiosa vem de uma questão hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos sagrados. Esta ciência é uma ciência, como todas as ciências, que evolui. E, portanto, tem várias experiências hermenêuticas, dependendo da cultura, dependendo da religião e dependendo da religiosidade da pessoa que está vivenciando esta experiência. Ou seja, altamente subjetivo. É subjetiva, mas também é objetiva, porque na interpretação hermenêutica, hoje, nós recorremos também às ciências. Ciências como, por exemplo, a arqueologia, como a numismática, como a geografia, como a história, como até a psicologia, a psicoanálise, são usadas hoje para a interpretação dos textos sagrados. Portanto, a hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos, que podem ser interpretados ou sobre uma base literal, ou sobre uma base mais científica, que, portanto, traz informações que dá a possibilidade para ver aquela situação, por exemplo, do Evangelho, da Bíblia ou de outro texto sagrado, em um contexto. Aquele contexto mudou, então tem que ser agora aplicado num contexto que é o contexto de hoje, que é o contexto do nosso cotidiano. Algumas pessoas têm muitas dificuldades em fazer esta adaptação. Porque analisam os fatos de ontem com o olhar de hoje. Exatamente, porque usam o modelo de ontem no contexto de hoje. Então é como se eu usasse a calça de quando eu era uma criança, usada hoje. Seria ridículo. Porque o meu sapatinho de quando eu tinha 8 anos, hoje, no meu pezão, não dá certo mais. Esta é a desproporção entre uma interpretação hermenêutica literal, que usa um modelo e inadapta o contexto. Portanto, qual é a consequência disso? As pessoas que não recorrem a os meios que a hermenêutica moderna oferece para uma correta interpretação dos textos sagrados, às vezes se fixam em um ponto de vista, esquecendo que é a vista de um ponto. E, portanto, hoje a física quântica nos traz uma novidade importante. Até a luz pode ser interpretada em duas formas diferentes. Pode ser vista como onda ou como partícula. As duas interpretações são corretas, mas depende do ponto de vista. Sempre um fato, uma realidade, tem que ser